Mais do que leve, isso parece ar. Eles são feitos de silicone líquido, pesam apenas 5,1 gramas e estão fazendo o maior sucesso na China. É muito comum vê-los pelas ruas. E hoje eu trago para o canal essa forma revolucionária de ouvir música com fones de ouvido que você literalmente esquece que está usando. Não é por acaso que a maioria das gravações externas que vocês vão ver neste vídeo foram feitas em um dia com muita neblina. Vai me servir de apoio para tentar transmitir para vocês a leveza deles, que sem dúvida é realmente surpreendente. O que é que a empresa chinesa Huawei conseguiu com esses novos e estranhos fones de ouvido, os Huawei FreeClip 2? Eles melhoraram em pontos-chave em relação à versão anterior, e aqui vou contar para vocês os prós e os contras. Além disso, vou submetê-los a testes rigorosos para certificar sua resistência à água. E como sempre costumo fazer nos meus vídeos relacionados ao áudio, mais adiante vou presentear vocês com uma música em formato FLAC. Mas como a Huawei conseguiu fazer fones de ouvido abertos com um som surpreendente, muito equilibrado, como vou comentar depois com truques realmente úteis, boa resistência e, acima de tudo, um conforto supremo nunca antes visto no setor. Vamos conferir por enquanto, vocês já viram. O unboxing inclui o estojo, os fones de ouvido que, claro, vem dentro, e papéis, nada mais. Este estojo, aliás, é bem diferente da primeira versão, como vocês estão vendo, ele é muito leve e aqui estão eles, em todo o seu esplendor, os Huawei FreeClip 2. Vocês já notaram que eles ficam diferentes no estojo em relação à versão anterior? E algo que também melhorou foi a duração da bateria. Seriam 38 horas no total e até 9 horas de música ininterrupta. Agora eles também estão mais leves. Reparem, o formato também mudou um pouco e o estojo magnético, na verdade, ele parece bem resistente. Você pode até fechar com um gesto firme. Aliás, eu incluiria um botão na lateral, na verdade ele está bem integrado e serviria, por exemplo, para parear o dispositivo. Funciona com iOS, funciona com Android, com qualquer sistema operacional, o aplicativo funciona corretamente. Depois mostro mais detalhes, mas aqui estão os fones de ouvido. O que chama a atenção é que não há indicação de L ou R, ou seja, não mostra qual é o lado esquerdo ou direito. E aqui ele automaticamente percebe em qual orelha está e se adapta a ela. O que mais chama a atenção, evidentemente, é esse tipo de mangueira que pode ser dobrada e que é feita de silicone líquido. Aliás, esses fones de ouvido estão disponíveis em 3 cores. Este aqui é o branco. Depois mostro como colocar na orelha, pois há uma pequena curva de aprendizado, mas eles são muito resistentes. Vocês já estão vendo? Há vários sensores, vários microfones, para, por exemplo, ter uma certa redução de ruído quando você está fazendo ou recebendo uma chamada. E, sem dúvida, é um design que chama muita atenção e, acima de tudo, o mais importante e principal é que é extremamente confortável. E como eu comentei, há uma certa curva de aprendizado na hora de colocá-lo na orelha, mas vai levar só algumas horas, entendeu? Depois você vai conseguir fazer com facilidade, como se sempre tivesse sido assim. Veja como ele deve ser colocado na orelha, dessa forma ele fica como se fosse um tipo de brinco. Acima de tudo, eles são muito confortáveis. Provavelmente a palavra que mais usarei neste vídeo. Também existe uma curva de aprendizado para colocá-los no estojo. Isso também muda em relação à versão anterior. Ele precisa formar uma espécie de C que se cruza, e além disso, a parte maior fica na parte de baixo. E agora sim, vamos para o aplicativo, para as dicas e para o hardware desses novos Huawei FreeClip 2, sem dúvida, os mais confortáveis e leves que já testei aqui no canal. Meu vídeo anterior foi sobre o iPod Classic da Apple, e a verdade é que eles fazem uma ótima dupla, como vocês já estão vendo. Na verdade, existem alguns iPods modificados que aceitam música sem fio. Mas, nesse caso, eu testei com meu celular Android, o Vivo X2000 Ultra, e vamos ver todos os truques que o aplicativo tem, porque é sensacional. E isso também melhorou muito em relação à geração anterior, porque agora tudo, absolutamente tudo. O fone de ouvido é sensível ao toque e também incorporou um controle deslizante, e além disso, também pode ser controlado com gestos da cabeça. Como vocês já viram, e isso eu gosto muito, ele tem vários tutoriais, não só sobre os controles, mas também sobre como configurá-lo corretamente.
Explica com texto, fotos e, como vem, também com vídeos. Aliás, sobre a equalização, vocês já estão vendo que tem algumas equalizações predefinidas e outras podem ser personalizadas. Mas aqui vocês estão vendo o que é importante? Os gestos podem ser tocar 2 vezes, 3 vezes, deslizar ou manter pressionado. Eu gosto que não tenha nenhum tipo de interação com um único toque, porque isso evita toques fantasmas. E o que eu também gosto é que é bastante personalizável, você pode escolher com qual toque quer passar uma música para frente, para trás, pausar, atender uma chamada, enfim. Isso abre um leque bastante interessante e versátil para todos aqueles que querem personalizar seus fones de ouvido até o mínimo detalhe. Eu também gosto que não seja aquele típico fone de ouvido com pontas de silicone que vão dentro do canal auditivo. É verdade que esse tipo de fone de ouvido cancela melhor o ruído, mas eu acho que esses aqui são muito mais confortáveis. Além disso, eles não se mexem nada na orelha. Portanto, para praticar esportes, por exemplo, seria ótimo, ainda mais pela leveza. E vocês já viram como funcionam os gestos? Isso é algo bastante incomum, que tudo funcione como um sistema totalmente sensível ao toque. Além disso, funciona muito bem. Como vocês estão vendo, isso faz com que você não precise pensar exatamente onde tocar, mesmo que toque 2 ou 3 vezes em qualquer parte do fone de ouvido. Ele vai fazer o que você tiver predefinido no aplicativo? Mas enfim, essas imagens do mar me ajudam a introduzir um tópico que eu gosto muito, que é a questão da resistência. Como funcionam esses fones de ouvido que têm resistência contra poeira e água? Os 57. Vocês já viram que está completamente molhado? Isso simula, por exemplo, a chuva que pode te atingir enquanto corre com esses fones de ouvido. E vocês já estão vendo que, apesar de estar completamente molhado, ele continua funcionando, continua tocando e, principalmente, o controle por toque continua funcionando perfeitamente. Portanto, acho que isso é algo muito importante e interessante. Não só a resistência dele, mas também o fato de funcionar bem mesmo nessas condições de água. Além disso, gostei de poder controlá-lo com a cabeça. Ou seja, por exemplo, se você receber uma ligação e fizer o gesto afirmativo com a cabeça, você atende a ligação, e se fizer o gesto negativo com a cabeça, você desliga essa ligação. Você pode localizar os fones de ouvido caso perca algum. Também foi adicionado um controle deslizante. Isso não estava na versão anterior, por exemplo, para poder aumentar ou diminuir o volume. E agora sim, vamos ao mais importante. Evidentemente, são fones de ouvido e, sem dúvida, o mais importante é o som deles. Alguns já devem saber qual música é. De qualquer forma, vou deixá-la em FLAC na resolução máxima no meu Telegram. Vou deixar o link na descrição para vocês aproveitarem com bons fones de ouvido. Mas eu também testei esses Huawei FreeClip 2 com essa fera que eu já analisei na época, o Ivaso DX340. Também testei no iOS, além do Android, e em todas as plataformas funcionou perfeitamente para mim. Quanto ao som, me surpreendeu o quão bem ele soa. É mais potente que a versão anterior, conta com um driver duplo de 10,8 mm. O codec de áudio HD compatível é o L2, mas além dos detalhes, achei esse fone de ouvido bem versátil, com som bem nítido e bastante alto. No som, ele não se destaca em graves, médios ou agudos, mas faz tudo bem. É equilibrado, ideal para curtir qualquer plataforma de música. Além disso, você pode até usar para assistir séries, para ver filmes, e não só pela leveza e pelo conforto de usá-los. Aqui, neste canal. Eu já testei fones de ouvido de 2.000 euros, até mais caros, mas pelo preço que custa, esses Huawei FreeClip 2. Eles não são ruins se você gosta de fones sem fio, mas esse é o ponto negativo para mim. E não é dos Huawei FreeClip 2, mas sim de todos os fones de ouvido sem fio. E é que, como vocês já sabem, é pura física. Se você coloca baterias pequenas dentro desses fones de ouvido, depois de alguns anos, talvez 3 ou 4 anos, elas começarão a se degradar e vão parar de funcionar. A principal diferença entre fones sem fio e com fio é que os com fio podem ser repassados, já os sem fio não. Além da qualidade de áudio, que até hoje, por uma questão de física, ainda soa melhor nos fones com fio do que nos fones sem fio. Esse seria o maior ponto negativo. Agora vamos ao preço desses Huawei FreeClip 2. E é que eles acabaram de ser lançados no mercado, custam 199 euros. Tem um desconto de 20 euros.
ou seja, ficariam por R$ 179. Esse cupom, por sinal, será válido até 1º de março. Vou deixar aí embaixo, na descrição do vídeo, o código de desconto. Aí vocês estão vendo as 3 cores, azul, preto e branco. E a minha conclusão sobre esses fones de ouvido sem fio é que eles chegaram ao topo quando o assunto é conforto. E isso, acima de tudo, é o que você procura. Fones de ouvido que você nem sente que está usando, que tenham um bom áudio, que sirvam, por exemplo, para praticar esportes, que tenham uma boa duração de bateria e gestos para todos os lados. Então, esses Huawei FreeClip 2, você deveria realmente considerá-los? Além disso, eu gosto muito do extra da resistência que eles têm. E se você é um entusiasta desse tipo de fone de ouvido, sem dúvida eu recomendo que experimente, porque são uma verdadeira maravilha. Design top, boa qualidade, som premium e, acima de tudo, leveza, com nota máxima. Assim são os Huawei FreeClip 2. E por aqui encerro, espero que você tenha gostado desta análise. Inscreva-se se ainda não for inscrito e deixe seu like, para que eu possa continuar misturando a melhor tecnologia com a natureza mais bela. E com esse final tão idílico, me despeço de vocês até o próximo vídeo. Um abraço e até breve!